eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado para sempre, exaltado no céu. Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos, os irmãos que nos acompanham pelos canais digitais, onde estamos em transmissão simultânea no Facebook, no YouTube. Mas hoje, por um problema técnico, um rompimento de um cabo, não estamos saindo ao vivo, né? Mas até amanhã acreditamos que já estará aí online esse culto de hoje, essa celebração de hoje. Nosso tema anual, servindo a Cristo em todas as coisas. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Nosso tema para os meses de fevereiro, março e abril, servindo a Cristo no trabalho. Irmãos, vamos começar abrindo nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos 139. Salmos 139, os versículos 7 ao 18. Salmos 139, dos versículos 7 ao 18. Vamos ler de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a igreja numa só voz, os pares. Encontraram? Vamos lá. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua fé, da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares,
Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém. O salmista exalta a grandeza de Deus. Ele é o onipotente, que tem o controle sobre todas as coisas, e as pessoas não podem fazer coisa alguma às escondidas do seu Criador, que conhece até os atos e pensamentos mais secretos. Gostaria de pedir uma oração de adoração ao maravilhoso Deus para nossa irmã Priscila. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, te bendizemos, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor é exaltado, Senhor, é entre as nações, em toda a terra, nos céus. O teu nome é proclamado, Senhor, o teu nome é adorado. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o Rei que permanece para sempre no trono, Pai, e governa toda a nossa vida, toda a nossa história, Pai. Todos nós, Senhor, que somos frutos do Teu querer, frutos, Senhor, da Tua vontade, que nós, Senhor, só temos a dizer, Pai, o quanto nós amamos o Senhor. Nós queremos, Senhor, dedicar a nossa vida a Ti, servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que o Senhor, Pai, venha estar presente em nosso meio. O Senhor esteja, Pai, trazendo vida ao Teu povo. E que nós, Senhor, possamos sempre dizer a todos tudo aquilo, Pai, que o Senhor é nas nossas vidas. Eu oro e te agradeço, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Provérbios 28, os versículos 13 e 14. Vamos ler. Provérbios 28, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos esses dois versículos, numa só voz? Acharam todos? Vamos lá? O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas que os que as confessam e deixam, alcançarão a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá na alma. Amém. O pecado não deve ser encoberto, mas deve ser confessado diante de Deus. Dessa maneira, podemos confessar nossos pecados e desfrutar do bendito perdão do Salvador. No momento de contrição e intercessão, gostaria de pedir uma oração ao nosso irmão diácono Bruno e uma oração de gratidão pela Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, pelas obras da nossa igreja,
pelo trabalho presbiteriano nos Pimentas e pela vida do nosso pastor David, a nossa irmã Esther. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por esse dia, por estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, perdão pelas nossas ações, Pai, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, Pai, no dia a dia, que muitas vezes desagradam ao Senhor. Queremos colocar, Senhor, hoje tudo em Tuas mãos, para que o Senhor venha nos limpar o nosso coração, as nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Cuida de cada um que está aqui essa noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Fale, Deus, no nosso coração, que a Sua palavra, Deus, entre e modifique a nossa vida, Pai, na nossa caminhada diária contigo, nos nossos afazeres, onde quer que nós estejamos, Pai, em casa, no nosso trabalho principalmente, no convívio familiar. Que o Senhor, Deus, esteja tratando com cada um de nós, Pai, começando por mim. Também, Senhor, queremos te orar e interceder por aqueles que estão enfermos, Pai. Temos muitas pessoas que estão em tratamento de enfermidades, outras estão internadas, Pai. Nós queremos colocar, Deus, essas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor vá de encontro, Senhor, nesse momento, em cada uma delas, Pai. O Senhor conhece, sabe cada necessidade de cada uma delas, Senhor. Nós agradecemos pelos livramentos que algumas tiveram durante essa semana também, que muitas escaparam mesmo da morte, Pai, porque o Senhor interveio, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, e foi assim na vida delas, Deus, e nós queremos te agradecer por isso, Pai. É por isso que eu oro e agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estamos em Tua presença, Senhor, e agradecemos por esse privilégio, por essa oportunidade. Mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja, como Teu povo, que se reúne, ó Deus, nos domingos, ó Deus, para poder Te adorar, Te louvar, Te glorificar, reconhecer a Tua grandeza, ó Pai. Diante disso, ó Pai, nós apresentamos a nossa igreja diante do Senhor. Te agradecemos pelo Teu cuidado com a IPNJ, Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos derramadas aqui. Te agradecemos, ó Deus, por cada família que aqui congrega, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo como Tua igreja. Que o Senhor olhe para nós e veja uma igreja forte, que o Senhor venha cuidar, ó Deus, de tudo aquilo que precisa ser cuidado, ser com a vida espiritual, ó Deus, da IPNJ, ser, ó Deus, com as nossas vidas, que possamos ter comunhão que agrada ao Senhor, que possamos, ó Deus, prestar um serviço que agrada ao Senhor, que honra ao Senhor, que as nossas vidas possam também, ó Deus, honrar o Senhor em nosso dia a dia. Que o Senhor, ó Deus, derrame as Tuas bênçãos, nos dê a direção que nós precisamos para executar os trabalhos, estratégias, ó Deus, de trabalho que é do Teu coração, que é do Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos por toda a nossa liderança, por todos os departamentos, que o Senhor desperte, que o Senhor haja, que o Senhor trabalhe, abençoe, conduza, direcione, ó Deus, em todas as coisas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor todas as obras, né, que precisam ser feitas aqui na igreja, que o Senhor conduza o grupo, ó Deus, a nossa comissão de obras, conduza toda a liderança nesse trabalho, abençoe, ó Deus, as finanças, em nome de Jesus. Toda a parte burocrática, ó Deus, que também se faz necessário, que o Senhor venha abrir portas, venha agilizar documentos, ó Deus, tudo aquilo que tem sido difícil muitas vezes aqui nas questões humanas, que o Senhor estenda a Tua mão, ó Deus, e venha em
entrar com providência, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos a vida do nosso pastor diante do Senhor, agradecemos por sua vida, agradecemos, ó Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com ele e pedimos que o Senhor continue a abençoá-lo. Pedimos que o Senhor dê direção, dia após dia, fortalecendo, dando sabedoria, discernimento em todas as coisas, que o Senhor venha abençoar sua família, ainda mais, ó Deus, nessa fase que eles estão nos cuidados ali com o Toninho, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, em todo o tempo, Pai. Cuide dos anseios do teu servo, Senhor. Cuide do seu coração, de todas as suas necessidades, ó Pai, e que ele possa, dia após dia, ser um servo que honra o Senhor e que conduz, ó Deus, a IPNJ segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora gostaria de chamar os irmãos do grupo de música para juntos louvarmos ao Senhor com alegria. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Muito bom louvar o Senhor, juntamente com os irmãos aqui nessa noite. Vamos colocar em pé? Hoje nós vamos cantar Te Adorar, maravilhoso, e eu me rendo. Que você louve ao Senhor, digno de todo louvor, digno de toda honra. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer meu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu jamais poderia. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu coração,
Amém, louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso és. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti. Cante, igreja. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, só me guiar. o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado para mim, preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Cante, igreja. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, pode tomar seus assentos. Irmãos, passo a palavra para o nosso pastor David, que dará continuidade à celebração dessa noite.
Irmãos, boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre o seu coração, nesse momento de louvor, de adoração ao eterno Criador. Nós vamos passar um momento de gratidão a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, livro dos Provérbios. No livro dos Provérbios nós faremos a leitura, irmãos, no capítulo de número 20, versículo de número 10. Livro dos Provérbios, capítulo 20, versículo de número 10. Observem a instrução que o Deus eterno nos concede. Nos diz assim, queridos: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Irmãos, está aqui um desafio que atinge a todos nós. Deus se importa sim com as transações comerciais. Ele está atento sim ao que acontece no comércio, na indústria. Seus olhos observam as espertezas de comerciantes desonestos que tentam levar vantagem usando 2 pesos e 2 medidas. Na verdade, Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Deus abomina, essa é a expressão bíblica. Pesos adulterados, medidas falsificadas, são coisas que o Criador abomina. Diminuir o peso, encurtar as medidas para enganar o consumidor são atitudes desonestas. Tanto a exploração no comércio como o lucro exagerado merecem nosso repúdio. Entrar pelo caminho do lucro fácil, do roubo disfarçado, do enriquecimento ilícito, é colocar os pés numa rota de desastre. É tão somente bater de frente com a justiça divina. Quem teria coragem de fazer isso? Deus abomina a desonestidade. Ele é o Deus da justiça, o Deus da verdade. A mentira e a trapaça procedem do maligno e são abomináveis ao Criador. Num país como o nosso, em que a exploração e a lei de levar vantagem fazem parte da cultura, nós precisamos lembrar do princípio da integridade. O sábio diz: 2 pesos e 2 medidas, umas e outras, são abomináveis ao Senhor. Vender produtos falsificados como se fossem genuínos é uma fraude. Vender produtos inferiores como se fossem de excelente qualidade é um engano. Não entregar ao consumidor o que ele pagou é roubo e quebra o 8º mandamento: não furtarás. E aí vem o princípio para todos nós. Você é honesto nos negócios da vida diária? Pensa aí contigo. Você é honesto nos negócios da vida diária? Você, quando vende um objeto, você vende porque ele tem aquele valor? É real? Quando você comercializa um produto ou vende um serviço, você faz isso com integridade? Ou o que guia o seu coração é obter vantagem? Não importa como. Cuidado, os fins não justificam os meios. Essa é uma ideia muito perversa no mundo que nós vivemos. Ser íntegro é parte da vida dos filhos de Deus. E o eterno Criador abençoa a integridade, mas, paralelo a isso, ele abomina a trapaça e abomina o engano. Vamos orar? Segura o seu envelope. E eu queria que você agradecesse a Deus pelo seu trabalho, mas também pudesse interceder por aqueles amigos, vizinhos, familiares que talvez estejam enfrentando um período de desemprego. Clame a Deus, rogue ao Salvador por isso. Peça para que Deus o abençoe, abrindo portas àqueles que estão desempregados, fortalecendo aqueles que já estão trabalhando, dando a direção, a instrução, para que ali, em casa, na rua, na empresa, cada um possa honrar o Rei, possa lembrar que acima dos nossos superiores mortais está o Deus Todo-Poderoso.
É Ele que multiplica, é Ele que abençoa, é Ele que estende a mão para nos socorrer. Clame a Ele por isso, diga: Senhor, a começar em mim, na minha vida, a começar lá no lugar onde eu trabalho, me ajude para que ali sejamos conhecidos também por buscar viver e praticar a integridade. Clame a Ele por isso. Deus pode, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer circunstância. Ele tem esse poder. Por isso nós podemos clamar a Ele, na certeza que é Ele que nos atende, que é Ele que nos socorre. Eu vou pedir para essa oração nosso irmão Adriel, que nos eleve a Deus em oração, clamando ao Salvador por este momento, pedindo a Ele graça e misericórdia. Pai amado, somos gratos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, te adorando, te louvando em comunhão com os nossos irmãos. Pai, somos gratos pela provisão diária, pelo seu cuidado divino nas nossas vidas, Pai, pelos nossos empregos, pelas nossas fontes de renda. Pai, capacita-nos a sermos íntegros, Pai, em todo o nosso andar, em todo o nosso caminhar, podendo assim glorificar o seu nome na nossa área profissional e dentro da nossa família, Pai. Clamamos a Ti, Pai, uma bênção e um cuidado especial para os nossos irmãos que estão em busca de emprego, estão em busca dessa provisão, pois sabemos que nesse momento esperar o seu cuidado divino, às vezes o coração fica fraco, a mente tropeça, mas que a fé, a esperança no Senhor seja a rocha inabalável da vida dos nossos irmãos. Assim te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos entoar o hino Mais Perto da Cruz, hino de número 222 do Inário Novo Cântico. No momento oportuno, nós nos colocaremos em pé e você pode passar o seu envelope para as laterais. Hino 222, Mais Perto da Cruz. Louvemos ao Senhor, irmãos. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor, mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Amém.
Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que essa seja o nosso clamor diário, mais perto da Tua cruz, vivendo aos Teus pés, ouvindo a Tua instrução. Que esse seja o desejo diário da nossa vida, Senhor. Abençoa cada filho, cada filha. Abençoa aqueles que já estão trabalhando, aqueles que estão em busca de uma recolocação no mercado. Que o Senhor estenda a mão de graça, enviando auxílio e socorro no momento oportuno. No nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Chamar as crianças aqui à frente, nós vamos orar pelos pequeninos. Vamos juntos interceder. Nossa meninada. Joia, tá a equipe toda aqui. Vamos clamar aqui pelos pequeninos. Quem é que vai orar hoje? Ô garotinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia e que nos deu uma noite de descanso abençoada. E que, por favor, abençoe cada um que esteja aqui. Que a gente possa subir em paz, que nada venha nos incomodar. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Coisa boa. Deus abençoe, viu, queridos? Irmãos, abra sua Bíblia. Livro dos Salmos, Salmo 110. O rei que governa em meio aos inimigos. Salmo de número 110. Salmo 110, irmãos, vamos fazer assim? Eu inicio lendo os versículos ímpares e toda a igreja, numa só voz, os versículos pares. São apenas 7 versículos. Nos diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Apresentar-te-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, ao abrir a Tua palavra, permita que ela seja plantada em boa terra, a começar em nós, em nossos corações, mas na vida também daqueles que nos acompanham pelos canais da Tua casa. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, amém. Queridos, imagine um furacão. Os ventos ao redor estão em torno de 200 quilômetros, destruindo tudo o que encontram. No entanto, no centro exato desse sistema, existe um lugar chamado olho, que nós denominamos de olho do furacão. Ali o céu está limpo e o ar está calmo, embora o caos gire violentamente a poucos quilômetros de distância. O Salmo 110 nos apresenta Jesus não como alguém que assiste ao furacão de longe, mas como aquele que estabelece o seu trono em pleno olho da tempestade. Isso chama muito a nossa atenção. Ele domina no meio dos inimigos. E eu gostaria de pensar com você hoje à noite. Talvez você possa estar cercado por ventos contrários, mas se você estiver sob o governo do rei, você está no lugar de paz. E isso faz toda a diferença. Nenhum salmo é mais frequentemente citado no Novo Testamento do que o 110. Jesus, inclusive, o usou diversas vezes. E Pedro também fez uso no dia de Pentecostes.
O autor da carta aos Hebreus também menciona constantemente o Salmo 110. Não há indicação do cenário, da ocasião, mas é possível que a sua origem esteja lá no tempo da entronização de Salomão. Davi, porém, está olhando profeticamente para o futuro, para o Messias. Mesmo em tempos pré-cristãos, ele era considerado pelos judeus como um texto messiânico, e Jesus faz uso dele, inclusive silenciando seus críticos. Ninguém pôde dizer uma palavra em resposta, e daquele dia em diante, ninguém ousava fazer-lhe nenhuma outra pergunta. Diz Mateus no capítulo 22, Mateus faz o registro. O Salmo apresenta dois grandes oráculos proféticos, duas grandes instruções. E é interessante que um profeta fala e faz declarações concernentes ao sacerdote e rei, que é o Messias. O Salmo então traz uma promessa de maneira muito clara e traz um juramento ou um atestado daquilo que vai ocorrer. De que maneira isso se dá? De que forma isso se dá? É interessante que quando você lê o Salmo 110, imediatamente vem à sua memória Jesus como Rei Santo e Sumo Sacerdote Real. O Salmo 110 é uma declaração do papel de Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que vivo está e que concede vida a todo aquele que nele crê. E aí o salmista passa a descrever os atributos eternos de Cristo. Não restam dúvidas de que este salmo pré-anunciava a vinda do Messias. Antes mesmo da vinda de Cristo, toda a interpretação era bem sucedida, inclusive entre os judeus, ao apontar que o Salmo 110 pré-anunciava a chegada do Messias. Apesar disso, é interessante também lembrar, irmãos, que quando nós lembramos de Davi, e o salmo é atribuído a Davi, uma das questões é que parece que Davi vai compor após ele derrotar a cidade de Jebus, atual Jerusalém. E é interessante que os jebuseus consideravam a cidade naquele momento inexpugnável, ou seja, algo ou uma cidade invencível, inabalável, impossível de ser conquistada. Inclusive, os jebuseus tratavam como algo muito mais do que uma blindagem, não teria como alguém conquistar. E quando Davi derrota a cidade e celebra a vitória, bem como a entronização naquela cidade, isso chama a nossa atenção, porque o texto sagrado faz essa menção, ou dá a entender essa realidade. De que maneira isso se dá? De que maneira? E Davi está apontando para o Rei Eterno. Como é que o Rei Eterno vence a morte? Como é que o Rei Eterno ressuscita? Vivo está. Como então ele nos ensina a prosseguir na jornada, tendo o amparo daquele que é Rei sobre tudo e todos. Mas o Salmo também aponta que ele não apenas é Rei, ele também é sacerdote. E é interessante que, como sacerdote, ele intercede por todo aquele que a ele busca, por todo aquele que a ele clama. E é interessante observarmos isto, irmãos, porque o Salmo 110 aponta para Cristo como Rei e sacerdote. Por isso, o Rei que governa em meio aos inimigos. Os 3 primeiros versículos vai nos ensinar um primeiro princípio. Vamos ver os 3 primeiros versículos? Salmo de número 110. Vejam o que o texto diz. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com um orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Primeiro princípio, irmãos, a posição e a localização do governo proporcionam segurança aos filhos do rei. A posição, a localização do governo do Rei Eterno
resulta em segurança a vida dos filhos de Deus. Vejam a promessa divina: assenta-te à minha direita. O texto é bem claro. Deus convida, vamos lembrar a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas com o mesmo poder e glória, que unidas formam o único Deus, o Deus eterno. E é interessante que o texto sagrado diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, o Rei divino, humano de Israel, o Senhor Jesus, aquele que se humanizou, e a humanidade de Cristo descende de Davi, fato. Mas é interessante também que Cristo vai declarar de maneira muito clara o seu poder, a sua autoridade. E o texto diz: assenta-te à minha direita. Uma posição de honra, uma posição de poder. Mas o texto também sagrado diz: até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui, irmãos, era uma expressão muito bonita. Debaixo dos pés era uma imagem usada no antigo Oriente Próximo para simbolizar a vitória absoluta, transmitindo a ideia de que a pessoa usaria os inimigos como escabelo. Vamos lembrar: escabelo, aquele pequeno banco, aquela banqueta com ou sem pés, utilizado para descansar, para apoiar os pés enquanto se está sentado. E o texto sagrado aqui diz que agora a pessoa usaria os inimigos como escabelo, ou seja, como estrado para os pés. E essa imagem prevê uma maneira muito clara a vitória de Cristo sobre o pecado. Mas muito mais do que isso, o texto disse o Senhor ao meu Senhor. Olha o título divino que Davi vai atribuir ao Messias. O texto sagrado também diz, mais adiante: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. No lugar de honra, após a ressurreição, Jesus foi exaltado à direita de Deus no céu. Os teus inimigos, no Antigo Testamento, esses eram inimigos físicos de Israel. No Novo Testamento, a batalha se intensifica, visto que Jesus luta contra as potências cósmicas e invisíveis da maldade. E o texto diz: colocarei debaixo dos teus pés um lugar de desgraça, um símbolo de subjugação. Após uma vitória militar, os líderes do antigo Oriente Próximo e Médio humilhavam seus inimigos derrotados, pisando sobre suas cabeças ou sobre seus pescoços. Josué capítulo 10 faz esse relato literal. Mas é interessante que no versículo 1 há 3 pessoas envolvidas: ao Senhor Deus, ao salmista, que é profeta, e aquele a quem ele chama de Senhor. E vejam um detalhe bem interessante aqui: ele está para sentar-se ali até que seus inimigos lhe estejam em sujeição. Pedro vai realçar isso no sermão do Pentecoste, e ele vai dizer assim: Jesus exaltado à mão direita de Deus. Meus amigos, o Salmo 110 não apresenta um rei que governa em um castelo isolado, não é isso. Mas é um rei que estabelece seu cetro no centro do conflito. Muitas vezes nós passamos por semanas cercados de batalhas. E você muitas vezes chega no culto moído, cansado, abatido, preocupado. Parece que tem 1001 coisas na sua cabeça. E você diz assim: o que vai ocorrer? Mas quando você lembra que o descanso não vem da ausência de inimigos, o descanso vem da presença de Deus. Há uma diferença muito grande. Viver a vida e descansar em Deus não significa ausência de inimigos, não é isso. Descansar em Deus significa viver a jornada, encontrar descanso em Deus, significa atravessar a jornada na presença do Rei, aos pés do Rei. E aí um detalhe importante: olha a posição do Rei: assenta-te à minha direita. Cristo não está lutando para vencer, ele já está sentado, porque a vitória é certa. O descanso do cristão vem da posição de Cristo,
não vem da nossa performance, não vem da nossa habilidade, não vem da nossa capacidade. O descanso do cristão vem da posição de Cristo. Ele comanda a nossa vida, Ele comanda o nosso viver, Ele está no centro da nossa existência. Esse é o grande diferencial. Veja o versículo 2: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Observem aqui, Deus ampliará a autoridade do rei, o cetro do seu poder, um símbolo de poder e autoridade. Como traduzir isso? Deixa eu ilustrar isso, irmãos. Imagine, ou pense numa embaixada de um país, em uma nação que lhe é hostil. Naquele país, a nação tem uma embaixada. Do lado de fora dos portões, as leis e o sentimento são de oposição à embaixada presente naquele lugar. Mas assim que você cruza o portão da embaixada, você está sob a jurisdição e a proteção de outro reino. O alimento, a segurança e as ordens vêm de uma pátria distante. Você está ali dentro da embaixada. Quando o salmista diz: domina no meio entre os teus inimigos, ele nos lembra que, embora vivamos em um mundo que muitas vezes odeia os valores de Deus, nós prosseguimos na jornada sob a jurisdição do trono do rei. Nas suas lutas diárias, no seu trabalho, na escola, na faculdade, você não está à mercê dos seus inimigos. Você é um discípulo, uma discípula do reino de Deus em solo hostil. O rei provê recursos para nos socorrer. E vejam a localização do governo: domina no meio dos teus inimigos. Deus não remove os inimigos para que possa governar. Não, Ele governa enquanto os inimigos fazem barulho. Jesus, o governo de Cristo sobre nós, não é uma isenção de lutas, não é um apagar dos problemas, também não, mas é uma certeza que mesmo que os seus problemas ainda não tenham sido resolvidos, ainda não tenham sido solucionados, o fato de Cristo estar no controle e ter o domínio sobre tudo e todos, significa que Ele governa acima dos nossos problemas ou das nossas dificuldades. Muitos cristãos acham a seguinte questão: se Jesus está no controle, a vida, pastor, deveria ser um mar de rosas. O Salmo 110 diz o oposto desse discurso. O Salmo 110 diz: Ele domina no meio dos inimigos, Ele domina no meio da batalha, Ele domina no meio das adversidades. Jesus não espera os seus problemas acabarem para começar a reinar. Não, Ele reina no meio da sua vida. Esteja você aflito, esteja você cansado, abatido, independente da circunstância. Você não precisa de um ambiente perfeito para ter uma vida governada por Deus. Deus governa a nossa jornada, independente da situação que eu me encontre naquele momento. Porque no mundo moderno, nós queremos e almejamos viver uma vida no mar de rosas. O que é o mar de rosas? Você não ter problemas. Mar de rosas. Você não ter dores. Mar de rosas. Você não ter preocupação. Mar de rosas. Pensou, desejou, já está na sua mão. Mar de rosas. Vida real, não tem mar de rosas. Vida real, você algumas vezes até deseja, mas falta recurso para comprar aquele seu desejo. Vida real, você muitas vezes até deseja provar aquele alimento, mas ele não vem de perto de onde você mora, e o valor é muito elevado. Você diz: vai ficar só no desejo mesmo. Vida real.
E isso não significa ser menos, não. Mas significa que em meio à jornada diária, nós temos socorro, porque Cristo se faz presente, Ele domina no meio dos inimigos. Por isso nós não precisamos de um ambiente perfeito para ter uma vida governada por Deus. Deus e somente Ele. Por isso que o profeta vai dizer, Ele é o bendito oleiro. Na olaria divina, quando o vaso racha, aliás, na olaria humana, rachou, o oleiro quebra e refaz. E o Criador faz o mesmo conosco. Ele refaz o vaso, Ele não remenda. O nosso problema é que nós queremos sempre viver uma vida remendada. O ser humano gosta disso. E nós aqui no Brasil parece que nós amamos isso de maneira porção dobrada. Por isso que isso você leva não apenas para a sua vida, mas para o seu cotidiano. Nós somos peritos nisso, não é verdade? Quantas vezes na sua vida diária você tenta remendar? Ah, pastor, vou remendar. Refazer é muito trabalhoso. Vou dar um remendo aqui e vai dar tudo certo. E muitas vezes o remendo chama mais atenção do que a peça. Você diz, não é bom não fazer o remendo não, vai atrapalhar. Isso num vestuário. Imagine você fazer isso na sua vida. Imagina a situação. E aí você diz, mas não é possível. Então, o Salmo 110 nos diz exatamente isso. Cristo domina no meio das adversidades. Olha o versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como um orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Vejam, irmãos, a posição e a localização do governo do rei proporciona segurança aos seus filhos. O rei vai ter um exército de voluntários, revestidos de santidade. O exército de Cristo, cujo rei não é deste mundo, cujos servos não usam armas carnais. E o texto prossegue, o texto diz, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora. A imagem compara o orvalho, que aparece de repente durante a noite, acha-se presente ao amanhecer, com um bem disposto e misterioso aparecimento das tropas do rei. Os versículos 2 e 3 traz pelo menos algumas questões para a nossa reflexão. Primeiro, o governo de Cristo se destina a estender-se para além de Sião, não só para a cidade de Davi, mas também para a habitação do Senhor. Segundo, ainda que seus inimigos tomem posição contra ele, ele exercerá o seu governo sobre tudo e todos. Terceira questão, seu povo, o povo da aliança, se mostrará disposto a servi-lo, e especialmente os jovens o seguirão. E aí vejam, são parecidos ao orvalho refrescante, que durante a aurora desce de maneira extraordinária. Teu povo se oferecerá voluntariamente. O rei vitorioso atrai um povo disposto, não por medo, mas por amor à sua glória. Nós somos chamados a ser voluntários no dia do seu poder, brilhando como o orvalho da manhã em um mundo seco, árido. Queridos, o texto diz que o povo se oferece voluntariamente. No dia a dia, nossa maior luta, o cansaço, a desmotivação, os obstáculos do caminho. Quando nos sujeitamos a Cristo voluntariamente, Ele renova a nossa jornada, como o orvalho da juventude. A luta diária nos esgota, mas o serviço ao Rei nos renova. O cansaço da semana não é falta de férias, às vezes é falta de uma vida aos pés de Cristo. Essa é a nossa grande angústia. Nós vivemos na sociedade pós-moderna.
Na sociedade pós-moderna, o luxo da década de 70 e 80 é a necessidade do hoje. Na sociedade pós-moderna, você tem 2, 3 trabalhos para sobreviver. Na sociedade pós-moderna, o afinco, o anseio das pessoas é dedicar-se cada vez mais ao trabalho, vender as férias, comercializar de alguma maneira a sua folga. Resultado disso, não aparece logo de início, o resultado vem 3, 5 anos depois. Você é diagnosticado com síndrome de burnout ou outros similares. E aí você está esgotado, esgotada, tem que parar. E aí você diz: o que eu ganhei vendendo as férias, o que eu ganhei vendendo as folgas, já foi embora, não tem mais nada, e agora? Mais uma vez, o cansaço da semana não é falta de férias. Muitas vezes é falta de organizar a nossa jornada aos pés do Rei. Quando o Rei é prioridade, nós podemos desfrutar de paz em meio à correria. Quando o Rei é prioridade no nosso coração, nós podemos sorrir no dia mau. Nós podemos celebrar na jornada diária. Está aqui a nossa grande questão. Nós temos, irmãos, compreendido que servir a Cristo é parte da nossa vida diária. Você não serve a Cristo apenas quando está no culto. Aliás, culto é toda a sua vida. Quando você sair daqui, o culto prossegue. Amanhã, segunda-feira, é culto. Terça-feira é culto. Quarta-feira, culto. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, culto. É um culto contínuo. Você tem compreendido isso? Você tem compreendido que ao servir a Cristo, Ele mesmo vai renovando o nosso coração? Ainda que a luta diária possa nos esgotar, o serviço de Cristo nos renova. Você diz: eu estou moído, mas quando eu me reúno com os irmãos para honrar o Rei, eu saio dali renovado, porque eu sei que não há lugar melhor, que não há nada que se compare a estar na presença do Rei dos Reis, daquele que é Rei sobre tudo e todos, daquele que controla a história. Ele não é vítima da história, Ele é Senhor da história. Você está entendendo a diferença? A realidade que é brutal. Mas no mundo moderno, o que acontece? No mundo moderno, nossas prioridades são pescadas, são atreladas a coisas. O que é chique no mundo moderno? Mundo moderno, a nova moda do momento, nos últimos 2 anos, a moda dos últimos 2 anos no país. Mundo moderno, chique é você se aposentar e continuar trabalhando. Que é isso, pastor? Verdade, verdade. Aí você diz: já sei, você vai continuar trabalhando para desfrutar da melhor idade, conhecendo o país, conhecendo novas culturas, dando uma passeada ao redor do mundo, não é isso? Não, não. Você vai se aposentar e continuar trabalhando, porque você tem descendentes que não querem trabalhar, e agora você vai ter que sustentar meninos, meninas de 40, 50 anos. Me poupe! Isso é o cúmulo. Como que você está ignorando a vida? Você está entendendo? O mundo moderno comete essas insanidades. Em vez de você estar desfrutando, você trabalhou anos, décadas, chegou à aposentadoria, você não vai desfrutar, porque alguns agregados têm pensão para pagar. E se você, como responsável daquele bebê de 50 anos, daquela neném de 55, se você não pagar, corre o risco de você visitar o xadrez. Está entendendo? Você está compreendendo como isso é estranho? E por que isso acontece no mundo moderno? Porque no mundo moderno você vale pelo tanto que você produz. Parou de produzir,
é um peso. Parou de produzir, aí é difícil. Mundo moderno, você é contado pela produção. Tire da sua cabeça, se você tem aquela ideia assim, pastor, no dia que eu sair da empresa onde eu trabalho, ela vai fechar as portas. Deixa eu te informar. No dia que você falecer, os amigos do setor vão fazer uma cotinha, ou talvez a empresa compre um caixão. E a empresa vai enviar um representante, porque o dia não pode ser cancelado. Vai enviar um representante no seu culto fúnebre. Mas a empresa não vai parar. Ela vai continuar funcionando. Normalmente, saiu José, entrou Jeremias. José faleceu amanhã, segunda-feira. Terça-feira ou mais tardar, na outra segunda, saiu José, entrou Jeremias. E para a empresa, a produção continua a mesma. Tudo prossegue. E você, enquanto vivia, contava que no dia que fechasse os olhos, a empresa ia fechar. Olha que delírio. Olha que delírio. E ainda alguém vai falar o seguinte: essa empresa agora avança. Você está entendendo? Vamos trazer isso para a igreja. A mesma coisa. Tinha fulana que cuidava do departamento infantil. Quem, pastor? Não, vou citar o nome, não. Então, pessoal, meu Deus, só... não, calma. Tinha fulana, cuidava do departamento infantil. O pai recolheu. Saiu fulana, entrou cicrana. As mães da igreja, sabe o que diz? Sabe o que elas falam? Essa igreja agora avança. Esse departamento agora vai para frente. Todos nós somos perfeitamente substituíveis. A única coisa que nos torna insubstituíveis é a presença de Deus no nosso coração, é o amor pelo Salvador. Isso é insubstituível. Você está entendendo? Mas no mundo moderno, as pessoas valem pela linha de produção. No reino de Deus, não. Não é por linha de produção. No reino de Deus, o valor não reside em nós. O valor reside no Rei. Quando nós nos tornamos filhos, filhas de Deus, a nossa vida é transformada. Não importa se você amealhou ouro, prata, bronze. Não importa se você andou a pé, de carro, de bicicleta. Não importa se você morou em casa própria, alugada, emprestada. Não importa. No reino de Deus você vale por quem você é, filho, filha, lavada pelo sangue do Cordeiro Santo, e que nos fez novas criaturas, que nos permite prosseguir, mesmo no mundo cercado de malignidade. Você prossegue honrando o Rei, porque Ele vai à frente, Ele está no controle, Ele está no comando, e nós o honramos na vida diária. Você está entendendo? Mas a partir do versículo 4, o salmista nos ensina um segundo princípio: o rei que governa em meio aos inimigos. Segundo princípio, a garantia, o auxílio e o alívio são parte da promessa divina aos filhos do rei. A garantia, o auxílio e o alívio são parte da promessa divina aos filhos do rei. Vejamos o versículo 4. Vamos ler juntos? Versículo de número 4. Vamos lá? O Senhor Irmãos, olha o juramento divino. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio regular em Israel, ele era derivado de Arão, e seus deveres se limitavam à adoração religiosa. Pouco se sabe sobre Melquisedeque, lá de Gênesis 18, mas parece que ele combina as funções de rei e sacerdote. Davi também combinava essas funções até certo ponto, mas o Senhor Jesus Cristo é tanto rei quanto sacerdote, embora não descenda da linhagem de Arão. O Messias é sacerdote, além de ser rei. Até o versículo 3 ele é o rei. A partir do versículo 4, ele é o sacerdote. E esse sacerdócio baseia-se nas promessas irrevogáveis de Deus. O rei sacerdote de Jerusalém, Melquisedeque,
não consagrado pela ordem dos descendentes de Abraão, nem fazendo parte da história de Israel, mas surgiu com plena autoridade da parte de Deus. No versículo 4, há uma garantia divina. O Senhor se obriga, em termos absolutos, quando fala ao sacerdote que também é rei. Ele declara que o rei é também um sacerdote eterno. Eterno. O profeta Zacarias vai dizer assim: ele será vestido de majestade e se assentará e governará em seu trono e será sacerdote sobre seu trono. Isso jamais poderia ser dito de qualquer sacerdote ou rei humano. Jamais. Mas a ordem é dada. Ordem de Melquisedeque, o qual foi rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Justamente como Melquisedeque, que viveu muito antes de Levi e de Arão, foi sacerdote e rei, tendo seu sacerdócio diretamente de Deus, de modo que Jesus recebeu um sacerdócio permanente, por meio do juramento, feito pelo próprio Criador. O que é isso, pastor? Jesus é rei, mas também é sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede. Nas lutas diárias, nós não estamos sozinhos. Enquanto você luta no seu trabalho, na sua casa, no seu cotidiano, o rei está à direita, intercedendo por você. O seu general não está apenas dando ordens, mas como sacerdote, ele entende suas fraquezas e ele nos sustenta. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, os versículos 15 e 16, ele diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha a garantia: tu és sacerdote para sempre. O Senhor jurou: tu és sacerdote para sempre. Jesus não é apenas um rei que dá ordens, ele é um sacerdote que entende nossas fraquezas, que compreende nossas mazelas, nas nossas lutas diárias. Você não está sozinho. Há sim um supremo sacerdote nos acompanhando, clamando, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, que nunca perde o turno. Quando você falha em meio aos inimigos, o rei não o descarta. Ele intercede por você. Sua vitória não depende da sua perfeição, mas da presença de Cristo que nos acompanha em todo o tempo. Versículo 5: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Observe, irmãos, o Salmo inverte a posição. No versículo 1, o Filho está à direita do Pai. No versículo 5, ele está à nossa direita, nos guardando, nos protegendo diante do campo de batalha. Ou seja, você não está sozinho, sozinha, nas decisões difíceis da sua vida, na sua casa. Deus está ao seu lado para combater aquilo que você não consegue vencer sozinho, sozinha. O rei não governa apenas de longe, não, ele luta ao seu lado, na trincheira da vida. Ele é o nosso auxílio imediato. Versículo 6: ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Julga entre as nações. Deus, por muitas vezes, usou o rei humano para impor seu juízo às nações por meio da guerra. No que se aplica a Jesus, o texto é bem claro: a vitória completa e total. Cristo venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e todo aquele que nele crê, também desfruta da vida eterna. Versículo 7: de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Olha que coisa extraordinária, irmãos.
Olha que coisa extraordinária. O texto sagrado diz: Cristo usa os recursos divinos para o nosso refrigério e não deixará de cumprir a sua missão. O texto diz: de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Se no versículo 6 ele aponta a vitória de Cristo sobre a morte, sobre Satanás, no versículo 7 ele faz um lembrete extraordinário. O rei acha refrigério durante a batalha e pode efetuar a obra de julgamento. As forças da natureza cooperam para ajudar o vitorioso Salvador. E Jesus vai de maneira clara e contundente nos lembrar a este respeito. Ou seja, ele tem total confiança de que a vitória é infalível. É ele que nos proporciona alívio no ribeiro antes de atravessá-lo para a vitória final. O escritor aos Hebreus esboça algumas implicações do sacerdócio de Cristo sobre a nossa vida. Ele é capaz de socorrer todo aquele que a ele busca. Ele é capaz de enviar alívio, mesmo em meio à jornada da caminhada. E o texto sagrado diz: beberá do ribeiro no caminho, e então erguerá a cabeça. A caminhada é longa, o sol gera cansaço, mas o rei providencia ribeiros, momentos de graça, refrigérios de graça, para que não desmaiemos. Deus tem paradas de renovo para você. Desfrute da graça, levante a cabeça. O texto diz: o rei vitorioso não é uma máquina. Pelo contrário, ele nos ensina a vivenciar a vida diária. Às vezes, a luta é tão intensa que não conseguimos nem sequer erguer a cabeça. Jesus providencia ribeiros para que você recupere o fôlego e prossiga na caminhada. Pastor, como que é isso? Deixa eu traduzir isso. Houve um episódio na história da Primeira Guerra Mundial, onde soldados exaustos e desidratados, após dias de marcha, encontraram um pequeno riacho de água limpa. O capitão não ordenou que montassem acampamentos por dias, não, mas o capitão permitiu que cada homem se ajoelhasse, bebesse profundamente e então erguesse a cabeça para terminar a marcha. Aquele momento não resolveu a guerra, mas deu forças para vencer a próxima milha. O versículo 7 diz que o nosso rei beberá do ribeiro no caminho. Jesus sabe que a nossa jornada é cansativa, mas ele, somente ele, derrama graça sobre a vida dos seus filhos. E ao derramar graça, ele nos possibilita refrigério, alívio para prosseguir. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você está hoje à noite aqui e você diz assim: pastor, eu estou de cabeça baixa pelo cansaço. Eu me sinto moído pelas lutas da caminhada. Deixa eu lhe falar uma coisa. O rei, que também é sacerdote, está diante de você e ele oferece, e ele expressa, e ele estende a mão de graça para nos socorrer. No ribeiro de Deus, nós podemos receber alívio em meio às lutas da caminhada. Pastor, como eu aplico isso à minha vida? O Senhor reina, Jesus é Senhor sobre tudo e todos. Ele maneja o cetro de sua palavra pelo mundo. Nós somos feitos seus discípulos e então continuamos sendo inimigos deste mundo. Aqueles que afirmam ser de Cristo devem se distinguir deste mundo por meio da santidade. O poder do Espírito de Cristo faz seu verdadeiro povo a se dispor voluntariamente a Ele, como
culto diário, sacrifício diário. Aqueles que persistem em rebelião contra a Cristo serão esmagados quando Ele voltar e destruir este mundo. Nós devemos nos submeter não apenas à soberania de Cristo, mas ao seu bendito sacerdócio. Fazendo isso, confiando no sacrifício que Ele ofereceu, confiando que é Ele que intercede por nós, é Ele que nos conduz. Todos nós pecamos contra esse Rei, por isso precisamos pedir perdão, precisamos da sua graça, do favor imerecido, para que possamos avançar no dia a dia da vida. Deixa eu fazer uma pergunta: você está confiando somente em Cristo? Ou você confia no seu próprio coração, que é enganoso? Ou você confia naquilo que você realiza no cotidiano da vida? A verdadeira vida não reside naquilo que nós temos ou deixamos de amealhar. A verdadeira vida é alguém que confia somente em Cristo. E ao confiar somente em Cristo, Ele nos resgata da culpa e da punição dos nossos pecados. Ele lava no sangue do Cordeiro a nossa culpa e nos oferece e nos permite desfrutar de uma nova vida. Quem faz isso é o Rei que governa em meio aos inimigos. Quem faz isso é o autor da vida, aquele que é Senhor sobre tudo e todos. Quem faz isso é Cristo Jesus, o príncipe da paz, o autor da vida, aquele que somente Ele nos dá garantia, auxílio e alívio. Nós temos desfrutado disto. Vamos orar, queridos. Clame a Deus aí onde você está. Diga a Ele: Salvador, a começar em mim, a começar na minha vida, no meu coração. Louve a Cristo, só Ele faz, só Ele é poderoso para transformar toda e qualquer circunstância. Rogue a Ele, diga: Senhor, a começar em mim, a começar no meu coração. Careço de Ti, Salvador, careço da Tua santa instrução, careço da Tua graça, em meio às lutas, em meio ao cansaço, em meio às batalhas diárias. Careço de Ti, Salvador, careço da Tua instrução. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Clame a Deus aí onde você está. Eu vou pedir para essa oração nosso irmão presbítero Paulo. Em seguida receberemos a bênção. Oremos, irmãos. Santíssimo Deus, nós mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor desvenda na nossa frente, nos nossos olhos, a Tua palavra. Graças te damos, Senhor Deus, porque nós precisamos, nós somos carentes do Senhor. E mais uma vez o Senhor nos alerta, Senhor. Nós precisamos do Senhor, somos gratos porque o Senhor enviou seu Filho, o Messias, o ungido, o Rei, o sacerdote, o nosso Salvador, para transformar a nossa vida, Senhor. Graças a Ti, Senhor, nós um dia, o Senhor nos chamou para o Teu Evangelho. Amém. Somos gratos a Deus porque o Senhor tem transformado a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores servos do Senhor, pequenos Cristos, que possamos, ó Deus, transformar e ser transformados aonde quer que nós estejamos, seja no trabalho, seja onde quer que nós estejamos, em casa, no trânsito, onde quer que seja, Senhor, nós possamos dar exemplos de Ti, que somos fiéis ao Senhor, que possamos as pessoas lá fora ver em nós que nós somos transformados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Cuida de nós, Senhor, nesse dia, no dia de amanhã, amém, até que o Senhor venha. Amém. Nós agradecemos, Senhor, o privilégio, mais uma vez, nós somos indesculpáveis diante da Tua palavra santa, que nos transforma mais uma vez. Em nome de Jesus nós agradecemos, Senhor. Amém. Amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão de Jesus, seu Filho amado, que as benditas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus
repouse sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre a igreja do nosso Senhor, espalhada pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Cantemos o amém tríplice, irmãos. Poder sentar, queridos. Irmãos, hoje nós não temos visitante de primeira vez. Então fica aqui o desafio para nós. Convide um amigo, um vizinho, um familiar, para também celebrar o Rei dos Reis juntamente conosco. Queridos, lembrar, na quarta-feira nós temos o estudo bíblico. Você trabalha e estuda na quarta, nós oramos por você. Você diz, pastor, na quarta eu não estou estudando nem trabalhando no período noturno. Você está convocado a estar aqui conosco, a estudar a palavra do Todo-Poderoso, tá certo? Nós vamos passar o momento dos avisos, e ao término eu tenho 2 avisos internos, então não saia, permaneça aí onde você está, tá bom? Você que está nos canais da igreja, deixe o seu joinha, compartilhe o link e se inscreva nos canais da igreja, tá bom? A igreja está no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá bom? Peça sua atenção pelos avisos. Deus abençoe. Nossos cultos fixos são estes. Às quartas, às 20 horas, temos nosso estudo bíblico. Se você não está trabalhando ou estudando, é nosso convidado para aprender mais sobre o Criador. Aos domingos, às 9 horas, acontece a nossa EBD. Venha estudar a Bíblia conosco. À noite, às 18 horas, nos reunimos no piso superior para orar e interceder pelas causas da igreja. Se programe e participe. E logo em seguida, às 18h30, ocorre o nosso culto público, que é transmitido ao vivo em nossos canais. Convide um amigo ou vizinho. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Por lá, sempre publicamos textos bíblicos, reflexões e divulgações das atividades da igreja. Anote aí, @ipb.cumbica, no Facebook, Instagram e no YouTube. Todas as sextas acontece o nosso jejum pela igreja, membros e pela IPB em Guarulhos. Ore e participe conosco. E por último, vamos nos unir em nosso desafio diário de oração. Todos os dias, onde quer que estejamos, sempre ao meio-dia. Agradecemos a sua presença. Deus vos abençoe.